Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos falar sobre a região trifalângica, né? A falange proximal, a intermédia e a distal, falange média, né? E nós vamos falar sobre o tendão flexor dos dedos, desde o seu trajeto na metacarpo até a região distal da falange. Então vamos lá. Primeiro nós temos que relembrar algumas regiões que compreende a mão, né? Nós temos aí 5 regiões, né? A região 5 é essa região, e é a região que chega os tendões, né? Região miotendínea. A zona 4, né? A região 4 é composta pelos tendões flexores dentro do túnel do carpo. Então, os tendões flexores passam por aqui. A zona 3, que é essa zona aqui, esse azul um pouquinho mais destacado aqui, tanto aqui quanto aqui, se estende da parte distal do retináculo, que vai estar mais ou menos aqui, dos flexores do túnel do carpo, até a parte proximal da polia, que está aqui mais ou menos na cabeça do metacarpo. E contém também aqui a origem dos lumbricais, né? E os tendões lumbricais e os tendões profundos dos dedos. E a zona 2, pessoal, essa zona aqui mais marrom, aqui também no polegar, né? É uma zona que se estende da polia 1, né? Que está aqui na cabeça do meta, até a inserção distal do flexor superficial dos dedos, né? Então a gente sabe que o flexor superficial dos dedos, eles se inserem mais ou menos aqui na base da falange média. Então a zona 2 foi cunhada como terra de ninguém por Burnell, com base na crença de que reparos primários não deveriam ser feitos na zona devido à frequência de complicações. Esta área encontra-se o quiasma de Camper, que nós vamos ver mais para frente. E a zona 1, né, pessoal, essa zona aqui mais distal, é a zona do flexor profundo dos dedos, né, que se estende desde a inserção distal dos flexores superficial dos dedos até da falange média, né, até a inserção dos flexores distais. Então essa é a zona 1, que compreende esse espaço desde a inserção dos flexores superficiais do dedo, né, flexor superficial do dedo, até a inserção do flexor profundo. Para o polegar, a zona 3 incorpora o nível dos músculos tenares. Então, é importante a gente ter em mente essas zonas. Aqui mostrando de uma outra forma, outra imagem, né? A zona 1, aqui bem destacado, né? A zona 2, a zona 3 e a zona 5, onde chegam os tendões. Relembrando que aqui o canal dos tendões, né? E apenas o tendão do polegar e do quinto dedo possuem uma bainha completa. E o segundo, terceiro e quarto dedo possuem uma bainha incompleta. Recordamos também aqui uma dissecação cirúrgica, né? Nós temos, ou de cadáver, nós temos aqui os vínculos, né? E os vínculos longos, que são essas pequenas ramificações aqui, e os vínculos curtos, que estão aqui. Eles são responsáveis, eles transportam a nutrição sanguínea para esses tendões. Então, pequenos vasinhos correm por esses tendões. Aqui, olhando de uma outra forma, a gente vê um pouco também das polias, né? Relembrando que nós temos polias que vão de A1 a 5, né? Então essas polias são importantes, nós vamos destacar elas logo mais. E também nós temos as polias cruzadas, C1, C2 e C3. Essas estruturas eu estou mencionando, pessoal, porque faz parte da anatomia, mas não quer dizer que nós conseguimos ver todas elas pela ultrassonografia. A gente consegue ver algumas polias, principalmente
as polias A1, a polia A2, a polia A4, né? Então a gente consegue visualizar algumas polias. Então aqui na região metacarpo-falangiana, o que a gente tem que lembrar? Ó, metacarpo-falangiana. Então eu tenho a falange distal, falange média, falange proximal e aqui viria a região metacarpo. Vamos ver essa outra estrutura que tem todos, né? Falange distal, falange média e falange proximal. Então a nível da metacarpo-falangiana vão correr os flexores profundos e superficial do dedo, né? Então, o flexor profundo, ele se insere na base da falange distal. Nós vemos aqui, ó, que o flexor profundo, ele trafega, ele atravessa uma estrutura chamada quiasma de Camper, que é uma abertura, é como se o tendão, nós olhamos aqui, ó, o tendão superficial, ele bifurca, né? Então, ele bifurca e permite a passagem do tendão profundo, que vai se inserir lá na base da falange distal. Então, essa abertura aqui chama-se quiasma de Camper. Ele é um marcador importante da ultrassonografia do terço médio da falange proximal. Então, na falange proximal, a gente começa a ver o quiasma de Camper. Então, nós vamos... Aqui, nós estamos vendo a imagem. São 3 pilares, né? Quando eu coloco o transdutor no eixo curto, pessoal, eixo transverso, eu vou ver uma parte mais apical aqui, né, que é o flexor superficial dos dedos. Aí depois eu tenho o flexor profundo e por último a placa volar. Então é uma tríade, né? E aqui é a cortical do meta. Então eu estou nesta região aqui do metacarpo. Então é metacarpo falangiano. Essa transição eu consigo observar essas estruturas. Tendão flexor superficial, profundo e a placa volar. Lembrando que a placa volar ela está aqui na cabeça do meta. Então vamos continuando. Aqui para a gente observar as polias, né? Então eu tenho a polia A1. Geralmente, pessoal, os pacientes que têm tendinite estenosante, dedo em gatilho, é esta polia aqui que ela não permite o deslizamento do tendão, né? Então ela pode ter um espessamento e esse tendão não passa aqui nessa polia. Na verdade é o tendão que ocorre um espessamento, uma tendinose, e ele é incapaz de deslizar por essa polia. Então essa aqui é a polia A1 e essa polia a gente pode inclusive fazer uma infiltração de corticosteroides nela para esta região desinflamar e esse tendão conseguir deslizar na polia. Na pior das hipóteses, nós temos uma técnica que a gente com uma agulha 1.20 por 0.40 a gente consegue seccionar essa polia sem precisar de procedimento cirúrgico, que não é a nossa área. Outra polia importante é a polia A2, nós vamos falar um pouco mais das patologias que envolvem ela. A polia A3, aqui na articulação interfalangiana entre a falange proximal e a média, né? Nós temos aqui o ligamento cruciforme 2, né? Que eu esqueci de falar o ligamento cruciforme 1. Nós temos a polia A4, né? Que está aqui proximal à falange média, e a polia A5 aqui entre a articulação da falange média e a falange distal. Só uma forma de decorar, pessoal, as falanges A1, A3 e A5, as polias A1, A3 e A5 são as polias articulares, né? Então, os números ímpares, elas estão nas articulações. E as polias pares A2 e A4, elas estão na região proximal, insertado, né? Insercionado no osso, enquanto as polias A1, A3 e A5, que são as ímpares, que estão nas articulações, elas possuem ligação com a placa volar. Nós vamos poder ver algumas imagens. Aqui de uma outra forma, né? A polia A1, que é bem estreitinha, a polia A2 é a polia
muito fininha, mas ela é a mais longa de todas, né? E aqui a polia A3 na articulação, lembrando que as polias A1, A3 e A5 se ligam na placa volar, tá bom? Então aqui, ó, o quiasma de Camper com o tendão flexor profundo passando entre esse quiasma e inserçando lá na falange distal. Aqui é o sistema vascular que vai nutrir toda essa região, ela vem pela lateral do dedo, né? Então vamos em frente. Então, a falange proximal, nós falamos agora da região metacarpo, né? Mas quando eu já chego na falange proximal, esse tendão superficial ele bifurca, então ele vai uma parte para um lado, né, e uma parte para o outro, e o tendão flexor profundo fica aqui no meio. Então nós podemos ver aqui, ó, o tendão flexor profundo e o tendão superficial ele bifurca. Então o que acontece? Essa daqui é a imagem ultrassonográfica da bifurcação do tendão. Na posição longitudinal, lembremos que a polia A1 ela está bem acima do meta. Então essa é uma área que a gente faz a liberação da polia. Então a gente tem que lembrar disso. Mais pegado ao osso aqui, nós temos a placa volar, que está aqui representado pela essa cor vermelha. Então a placa volar, ela está mais pegadita ao osso. E em cima, vocês verem a divisão aqui, ó, nós temos o tendão superficial e profundo. Sabendo que quando ele chega aqui na falange proximal, ele já começa a bifurcar e no eixo curto eu começo a ver essa imagem. Então, à medida que eu cheguei na falange média, então vocês notem aqui, ó, nessa imagem, ó, o tendão ele passou aqui da metacarpo. Você ainda consegue ver o feixe do tendão único, mas ele começa a bifurcar na falange proximal e ele vai se inserir na base da falange média. Nesta região aqui, então, a gente já vai ver uma imagem de ultrassonográfica bem diferenciada. Então, na falange média, ele bifurca, nós podemos ver aqui, ó, que na região metacarpiana, né? Então, nós temos o tendão flexor superficial, profundo, bem certinho aqui. E à medida que ele chega aqui nesta região da falange proximal, na sua porção mais proximal, ele começa a bifurcar. E quando ele bifurca, pessoal, olha só, ele passa por debaixo do flexor profundo dos dedos. Então ele vai lá para baixo e aí a gente só vê o tendão flexor dos dedos, que vai inserir lá na falange distal, na base da falange distal. Na falange média, na falange distal, perdão, a gente só vai ver então a cortical do osso e o tendão flexor profundo dos dedos. Existe essa chanfradura aqui hipoecogênica, que ela é normal. Então lá o flexor profundo, né, dos dedos. Aqui, como se estando a nível da articulação, eu tenho a placa volar aqui embaixo e a cortical óssea, né? Mas quando eu saio da região articular, eu já não tenho mais a placa volar. Então vamos dar uma olhada agora nesses sistemas de polia. Então, os sistemas de polias, as mais importantes são as polias A2 e A4. Clinicamente, são as polias que mantêm a funcionalidade dos tendões flexores. Então, a gente pode ver aqui a polia A2, que é muito alongada, e a polia A4, né? Com as polias pares se inserem na estrutura óssea, dão uma estabilidade muito boa. Relembrando que quando eu coloco o transdutor em longitudinal, eu vou ver aqui a metacarpo, né? Falangiana, proximal, e aí eu tenho aqui a placa volar. E quem que insere na placa volar? Além de você ter as polias inserindo na placa volar, você também tem um ligamento, né? Então olha aqui o ligamento colaterais, né? Ele tem um feixe
Se a gente olhar aqui, nós temos um feixe oblíquo e um feixe mais longitudinal. Então esses feixes eles se tensionam ou, por exemplo, aqui com o dedo estendido, nós temos o feixe que um dos feixes vai se inserir na placa volar, ele está tenso em extensão. E esse feixe que não insere na placa volar, ele está frouxo. Mas quando eu flexiono a interfalangiana, eu tensiono essa estrutura que é óssea, inserções ósseas, e a placa volar, a inserção do ligamento colateral na placa volar, ela se afrouxa. Então aqui novamente nós estamos vendo aqui a placa volar, os tendões passando lá em cima. Tá bom? Aqui só a imagem mostrando o que eu acabei de falar aqui, né? Com o dedo estendido, eu tenho um feixe, que é o feixe que se insere na placa volar, muito mais esticado. E quando eu flexiono o dedo, o que estava esticado fica frouxo e o que estava frouxo fica esticado, como é nesse caso aqui, ó. Vamos para frente. Então, uma das patologias que a gente tem que mencionar essa lesão que ocorre nos escaladores, né? Chamada Finger Pulley Injuries in Extreme Rock Climbers. Geralmente escaladores, eles fazem muita força de flexão dos dedos, né? Isso cria uma alavanca muito grande nas polias, né? Principalmente polia 4, polia 2. E essa polia pode se romper. E quando se rompe, pessoal, como eu estou lá, nós lembramos que a polia 2 ela está ligada ao osso na falange proximal. Eu vou ver um gap aqui embaixo, uma área hipoecogênica. Nós vamos falar mais da graduação, porque quando a lesão é muito extensa, pode envolver duas polias, a A2 e a A4. Então, aqui mostrando o lado afetado, aqui embaixo, uma área hipoecogênica, e do lado saudável, bem completinho aqui, com os tendões. Então, esse trabalho aqui, ele tem mostrado que quando você mede aqui da cortical óssea até a parte inferior dos tendões e tem essa lacuna, você faz a medida com ultrassom. Se a medida for menor que 1 milímetro, maior que 1 milímetro, já tem lesão. E se ela for maior que 3 milímetros, confirma a lesão, a ruptura da polia A2. Se a ruptura for maior que 2,3 milímetros, a polia A4 está rompida. E se for maior que 5 milímetros, ambas as polias estão rompidas, né? A polia A2 e a polia A4. Esse trabalho foi identificado aqui nesse trabalho, Finger Pulley Injuries in Extreme Rock Climbers. Não é uma realidade aqui no Brasil, mas nós temos que entender o que envolve essa lesão. Relembrando que aqui eu estou mostrando um dedo em gatilho, né? E, se eu não me engano, esse aqui é um vídeo. Deixa eu voltar. De novo. Esse vídeo nós estamos fazendo uma liberação da polia. Então, coloca o dedo aqui. Esse dedo menor aqui. Nós observamos. Agora flexiona algumas vezes. Que há um clique ali naquele. Olha lá. Você vai sentir um calombinho ali. E o paciente tem dificuldade para flexionar e estender o dedo. Eu vou na polia A1. A polia A1 que está em cima da cabeça do meta. Nunca então, para lá, nunca para cá. Então, eu estou fazendo aqui o anestésico. Mas ele não pode ser um pouquinho mais rápido. Eu vou voltar um pouquinho. Retinho aqui. Ou para lá, mas ele não pode ser aqui a agulha assim, tipo lâmina. 40 por 1.2. Eu vou usar ela de forma bem longitudinal com a lâmina. E vou fazer já está anestesiado, vou fazer movimentos suaves. Bem suave, pessoal, porque a polia é muito frágil, ela rompe rapidinho. Toca lá. E aí você vai fazer movimentos oscilatórios. Tá ouvindo o barulho? E libera esse tendão. Tranquilo? Eu ouvi no barulho.
Tá ouvindo barulho? Ó, tô varrendo, Vamos dar uma olhadinha no vídeo. fez um pouquinho reto, nunca... Perde o foco, amigo. Tá cortando ali. Tô cortando. Aí, já fiz um tempo. Ó, aí a gente já observa que há uma liberação deste ponto. Continua. Aqui embaixo também há um vídeo mostrando aqui o deslizamento do tendão. Em algum momento a gente consegue observar o clique, né? Fica aqui em cima tá a polia, né? Então o tendão ele tem dificuldade de deslizar nesta região. Mostrando, pessoal, só relembrando, muito cuidado na hora de fazer uma liberação de dedo em gatilho. Lembrando que a primeira opção é a infiltração. E se não der resultado, e aí você pode fazer a liberação apenas com agulha. Você precisa treinar essa técnica. A polia, ela vai estar mais ou menos aqui na cabeça do meta, né? Então aqui não tem vaso sanguíneo no meio. Por isso que você não pode ir para as laterais com a agulha para você não machucar esta rede vascular, que ela corre aqui nesta região interfalângica. Então, aqui novamente, né, a região do metas, em todas as regiões, ela não é vascularizada. Então, você não tem feixes vasculares passando por ali, e até isso permite a liberação com a agulha. Aqui novamente, só lembrando aquela imagem que quando eu estou a nível de metacarpo, eu visualizo pela ultrassonografia os dois tendões, o superficial e o profundo. À medida que eu chego na base da falange proximal, já começo a observar uma bifurcação, como você vê aqui na imagem de ultrassom. E lá na falange, nessa região interfalangiana, proximal e distal, eu ainda vejo o tendão já migrando para inferior e o tendão profundo aqui mais apical, até ele chegar a inserir aqui na porção distal. Então aqui está uma imagem de uma articulação normal, né? A polia A1, a polia, os tendões correndo aqui, e aqui demonstrando, né, a polia A1 e aqui algum processo de espessamento desse tendão, uma tendinose, que dificulta o deslizar da polia. Então, nós usamos o imunossupressor, que é o corticoide, para tentar diminuir esse processo edematoso aqui desse tendão. Mas quando não é possível, infelizmente, a gente tem que cortar essa polia. Vamos em frente. Bom, era essa a aula que eu queria mostrar para vocês da região trifalângicas e depois nós vamos para a aula prática. Um abraço e até a aula prática.